Amigos amados, nós vamos começar agora a falar sobre o capítulo 2. Vou dividir aqui o capítulo 2 em 5 temas. Primeiro tema, uma exortação ao arrependimento e o reajuntamento de Israel. O segundo tema, Filístia, ou seja, Gaza. Terceiro, Moabe e Amon. Quarto, Etiópia. E quinto, a Síria. Para cada um darei as suas respectivas tratativas. Antes de iniciar a explicação de cada versículo, eu vou dar uma visão geral do que está acontecendo no mundo. Eu darei um panorama geral sobre os versículos de 1 a 3, que é uma exortação ao arrependimento de Judá, de Israel, e o reajuntamento dos judeus. Estamos num período único da história, e este período único da história refere-se ao plano escatológico que Deus colocou sobre o mundo, ou seja, o plano futuro dos acontecimentos, tanto de Israel, dos judeus, quanto os crentes que não são judeus, mas foram salvos pelo Messias judeu. Existe um processo, existe uma palavra chamada Eliá no hebraico. O Eliá no hebraico é um estágio no qual os judeus estão sendo chamados do mundo inteiro por Deus para restaurar Israel. E esse reajuntamento de Israel é um plano profético que Deus colocou sobre Israel para restaurar. Então, à medida que as nações estão abandonando os judeus e os judeus estão retomando e retornando a Jerusalém e Israel, as nações começam a entrar no declínio. Então, Israel começa a participar de um estágio de restauração e as nações gentílicas, ou seja, as nações não judias, por um processo de queda. Esse reajuntamento, ele dará início ao que o livro de Sofonias fala 19 vezes no livro, que é o dia do Senhor. Então, o que está acontecendo no mundo agora, em relação aos judeus, é justamente o primeiro passo para que se inicie o castigo de Deus contra os ímpios, os incrédulos, os idólatras, os corruptos, os que participam de depravações sexuais, assassinos, enfim, todas as classes de pecados que poderíamos descrever aqui. E este primeiro passo para o fim de todas as coisas, ele inicia-se com o reajuntamento de Israel. Após esse reajuntamento de Israel, haverá um ataque, provavelmente ou no início dos 7 anos de castigo que Deus mandará sobre Israel e as nações e todas as nações da terra, ou ele será antes, ou seja, a qualquer momento. Este ataque será liderado pela Rússia. A Rússia, juntamente com o Irã, o Iraque, a Turquia, ou seja, parte da Turquia, assim como o Iraque e assim como a Síria. E a Líbia. Então, esses países farão uma coalizão para atacar Israel do norte. Então, este evento acontecerá a qualquer momento ou quando iniciar
os 7 anos do dia do Senhor de castigo sobre a terra. Alguns dizem que quem vai liderar esse ataque será a Turquia. Eu discordo, porque se você olhar geograficamente com o profeta Ezequiel que falou desse ataque, é justamente uma região que foi povoada pelos citas. E os citas hoje é justamente a Rússia, o Cazaquistão e aquela região onde habitam os que deram origem aos russos. A Ucrânia também participará desta coalizão contra Israel. Provavelmente não a Ucrânia toda, mas aquelas cidades que está sendo agora colonizada pela Rússia. Então aquele trecho será o caminho para poder fazer o ataque a Israel. E Deus defenderá Israel de forma sobrenatural e de forma eminente. E os exércitos cairão e milhões de soldados morrerão por eventos da natureza. É importante destacarmos aqui que todo o plano escatológico, tudo aquilo que Deus colocou sobre o futuro do mundo, sobre o futuro de Israel, grande parte das profecias da Bíblia está amarrado aos judeus e a Israel. E aí existem algumas poucas profecias que falam sobre o corpo que é formado através do Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, o que nós chamamos de eclésia, e que muitos deram o nome de igreja, que significa no grego assembleia, reunião de pessoas. O processo para o cumprimento escatológico, ou seja, futurístico, daquilo que está para acontecer no mundo, já está praticamente pronto. E eu vou detalhar aqui algumas etapas para vocês. O plano profético fala que os eventos que antecedessem, que seriam os preparativos, e os eventos que estariam no decorrer dos 7 anos, que Deus castigará os ímpios sobre a terra. Primeiro, haveria o reajuntamento de Israel. O reajuntamento de Israel iniciou-se com a formação do Estado político de Israel em 1948. Segundo, agora os judeus estão sendo chamados para a sua terra para ser restaurados. Note, um importante fator decisivo para os acontecimentos é a reconstrução do terceiro templo em Israel. O terceiro templo será o templo onde um líder que vai liderar as nações economicamente, politicamente e religiosamente se declarará o Messias, sendo o falso Messias, e sentará nesse trono em Israel e se declarará o Messias, tão esperado pelas nações. E esse será um falso Messias. Então, hoje, se você entrar ou se você fizer uma pesquisa pela internet, você verá que todos os utensílios para sacrifício dos animais, para a retomada dos sacrifícios do Antigo Testamento, estão prontos. As roupas sacerdotais dos levitas estão prontos. Também está sendo preparado, já está viva uma novilha vermelha, que ela estará disponível para purificação de todos os objetos que serão usados no templo. É uma novilha especial e ela foi modificada geneticamente para fazer a purificação no templo, o qual se iniciará o processo que era usado na Tanakh, na lei de Moisés. E praticamente todo o cenário para os levitas está sendo preparado e grande parte já está pronta. Ou seja,
todas as profecias que concernem a reajuntamento, a construção do templo, a sistema sacrificial do templo em Jerusalém, que será usado pelos judeus, está pronto. A única coisa importante que está para acontecer a qualquer momento é a liberação política ou algum evento que realmente force a reconstrução do templo em Jerusalém. Este templo provavelmente levará as nações à guerra por causa desse templo, porque é justamente onde está o Domo da Rocha, o templo muçulmano, e ali onde está a parede que sobrou dos restos do segundo templo. E é justamente ali onde será reconstruído o terceiro templo. Então, essa reconstrução do templo acontecerá em momentos perturbados com o mundo. Gênesis 12 fala de como as nações podem ser amaldiçoadas ou abençoadas através da forma com que eles tratam os judeus. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: aqueles quem amaldiçoarem os judeus serão amaldiçoados, e aqueles quem abençoarem os judeus serão abençoados. Então, à medida que os judeus estão saindo das nações, por causa do antissemitismo que está sendo espalhado pelas nações, por causa que as nações estão tentando dividir Israel, o declínio político, o declínio social, o declínio econômico das nações virá de uma forma forte e poderosa e será tirada a paz das nações. Então, é importante entendermos que o plano escatológico, ou seja, o plano sobre o futuro do mundo e das nações, está ligado a Israel, a Jerusalém e aos judeus. Infelizmente, hoje, muitos líderes religiosos, crentes no Senhor Jesus, em Yeshua HaMashiach, não conhecem o plano profético, não conhecem o plano escatológico, porque durante anos e anos não se prepararam para esses eventos. E agora haverá um corte, haverá uma divisão entre aqueles que realmente vão entender o plano profético e aqueles que realmente estarão numa situação de desespero e perdidos sem entender os acontecimentos. Durante toda a história, a Igreja Católica perseguiu judeus e matou judeus. Depois veio o comunismo, perseguiu e matou judeus. Depois o nazismo, onde muitas igrejas evangélicas também apoiaram Hitler, assim como muitas paróquias católicas apoiaram Hitler. Sempre houve pessoas que mesmo estando participante dessas comunidades, entenderam a importância de proteger os judeus. Então agora não será diferente. A Europa, assim como a França, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Suécia, abandonaram praticamente os judeus, abandonaram Israel, e o colapso sobre a Europa é iminente a qualquer momento. Assim como todas as nações vêm abandonando gradativamente Brasil, assim como Estados Unidos, e enfim, praticamente os países árabes já são inimigos de Israel, com algumas exceções, como a Arábia Saudita e algumas outras nações árabes, mas 90% das nações árabes são inimigas de Israel. É importante entendermos esse cenário, porque a qualquer momento a
paz do mundo será tirada. Eu não estou falando aqui de 5 a 10 anos, eu estou falando daqui a meses, porque os judeus estão sendo expulsos da Europa. E se nós entendemos um pouco do que está acontecendo na Europa, a Europa e a Turquia estão se unindo contra Israel. E a Europa será o berço para preparar a vinda desse falso Messias que se assentará no trono em Jerusalém e profanará o templo de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Deus de Israel. O templo do Deus de Israel. Então é importante entendermos e compreendermos esses eventos, porque a qualquer momento a paz das nações e as maldições por perseguirem os judeus e tentarem dividir Israel será tirada. O dia do Senhor virá para purificar. Há muitos detalhes ainda do que eu estou falando. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do plano profético, mas eu estou apenas trazendo o resumo dos eventos que acontecerá. Então vamos iniciar o capítulo 2 de Sofonias. Para quem quiser entender mais sobre esse plano profético em detalhes, aconselho estudar o livro de Ezequiel, dos capítulos 40 a 46, assim como o capítulo 20, o capítulo 22, o capítulo 38 e o capítulo 39. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.